Boa tarde, pessoal. Muito bem-vindos ao nosso webinar Agilidade e Segurança do Google Cloud nos Serviços e Aplicações do Setor Público. Eu sou o Felipe Del Nero, eu sou diretor comercial da Geoambiente e tenho um orgulho e prazer de estar aqui hoje com vocês para fazer esse evento. Lembrando que esse evento é um evento da Geoambiente em parceria com o Google e eu já vou começar sem mais delongas aqui apresentando a agenda do evento. Então, hoje a gente vai ter dois palestrantes aqui durante o evento e ao final das duas palestras a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Então, durante a apresentação o chat vai estar aberto, eu peço que vocês coloquem qualquer tipo de dúvida que vocês tenham lá no chat para a gente poder debater e discutir ao final do evento, tá bom? Vou primeiro apresentar os palestrantes. Então, do lado do Google, a gente tem Alfredo Deac, mais conhecido como Deac. O Deac é diretor de estratégia de negócios do Google Cloud para governo na América Latina. Vou ler a ficha dele aqui. O Deac iniciou a carreira profissional como oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Aposentou-se como coronel após 31 anos de serviço ativo nas áreas de tecnologia da informação e comunicação, além de ter atuado nas áreas de inteligência policial, comando e controle e policiamento ostensivo. Bom, nesse período ele ganhou 4 prêmios de CIO do ano pela revista Info Abril e profissionais de TI do Plano Editorial. Então, como vocês podem ver, o DEAC ele tem larga experiência não só com a parte de TI, como também com a gestão pública. Então ele vai trazer para a gente uma visão estratégica do Google em relação à adoção e migração para a plataforma Google Cloud e como que isso pode ser feito de uma forma bastante ágil e bastante segura para as aplicações de governo. E aí do lado da Geoambiente a gente tem o Emerson Moraes. Emerson é um desenvolvedor sênior aqui da Geoambiente, é um profissional certificado, tem 2 certificações de Google Cloud, então ele tem a certificação de Professional Cloud Architect e Professional Cloud Developer. E o Emerson ele tem uma grande experiência em projetos que combinam Google Cloud com Google Maps também. Então, também ele vai, na apresentação dele, ele vai descer um pouco mais na questão prática, trazendo cases, trazendo exemplos, e voltado para essa parte de estratégias de migração e adoção de cloud, como também uma coisa bastante interessante que é a parte híbrida, né? Como combinar ambientes aí num cenário onde se tenha on-premise e cloud também. Então isso é o que nos aguarda aqui no evento. E daí eu queria deixar mais um recado importante, que é, como eu disse, o chat está aberto para vocês fazerem as perguntas, e eu queria também dizer que fiquem até o final do evento, porque ao final do evento nós teremos uma surpresa para quem estiver online, então vale a pena aguardar. No final eu volto aqui e conto qual que é essa surpresa. Bom, antes de passar a palavra ao DEAC, eu queria só falar um pouco sobre a Geoambiente. Então a Geoambiente é uma empresa de 26 anos de história, é uma empresa que fica em São José dos Campos, onde estamos falando agora. A Geoambiente ela é parceira do Google desde 2012, então desde 2012 nós somos parceiro do Google, somos uma revenda premier tanto de Google Cloud como Google Maps, então temos aí muita experiência no desenvolvimento de projetos para governo, então temos vários exemplos, como eu falei, o Emerson vai mencionar alguns aqui na apresentação, e temos já vários contratos com órgãos públicos, então Prodesp, Prodan, Iplanrio, Procergs, Prodeb, Ministério do Turismo, MEC, enfim, então a gente tem várias situações, vários cases, vários exemplos que a gente pode, não só nesse momento, mas também após o evento, discutir e trazer aí exemplos e uma visão estratégica para vocês, para adoção, como eu disse, da plataforma Google Cloud. Então, de novo, eu queria agradecer a presença de todos, dizer que estamos muito felizes pela presença de vocês, espero que possam aproveitar o evento, possam aproveitar e usufruir de todo o conhecimento do DEAC e também do Emerson, façam suas perguntas e nos aguardem até o final do evento, que vai valer a pena. Então, um grande abraço e bom evento para vocês, eu passo a palavra agora para o DEAC. Olá, Felipe. Boa tarde a todos. Obrigado aí por essa
por essa apresentação de amigo. E vamos falar um pouquinho, então, de Google Cloud e como que a Google Cloud, de alguma forma, pode suportar aí os projetos de cartografia digital. Então, basicamente, o meu trabalho na Google Cloud é, de um lado, conhecer os produtos do Google e como que o governo pode usar bem esses produtos no seu dia a dia, na sua tarefa de gestão e geração de políticas. Então, aqui a gente vai passar hoje aqui basicamente por esses 3 temas, temas rápidos aí de por que a Google, inovação para governo, vamos falar de algumas soluções legais aí que podem acontecer e como que o governo pode ter acesso, aí o setor público pode ter acesso a essas tecnologias da Google Cloud. Seguindo aqui, a Google Cloud, basicamente, ela é a herdeira de toda essa infraestrutura que a gente já conhece da Google, né? Então, o Felipe já falou um pouquinho aí da parte de alguns clientes que usam Google Maps, por exemplo, ou então usam Google Search no seu dia a dia, como que todo esse conhecimento de gerenciar bilhões e bilhões de dados, petabytes, hexabytes de informação, como indexar tudo isso, como fazer analítico sobre isso, isso é o DNA básico da Google Cloud. Então, o que nós fizemos foi trazer toda essa experiência da Google, trazer todos esses produtos de competência da Google para o mercado privado e para o setor público. Dentro disso, daí a Google acaba, então, já se destacando desde 2016, quando se iniciou nesse ambiente de nuvem, ela se tornou já um líder de segurança, ela já é um líder nas soluções híbridas e também de multinuvem. Isso são pontos importantes para aquele que ainda está transacionando, o governo que está transacionando dos seus data centers próprios e quer ter uma experiência híbrida. As soluções, como elas são gerenciadas, muito foco da Google em inteligência artificial e machine learning, e também na parte de produtividade e colaboração. A gente vai falar um pouquinho de tudo isso daqui, que são esses artefatos que a Google entrega. Então, iniciamos lá em 2016, e já em 2016, dentro dos produtos que a Google Cloud entregou, já entregou em 3 posições de lideranças reconhecidas aí pelos quadrantes mágicos do Gartner, ou então pela Forrester, e aí seguimos, então, crescendo com essas aplicações. Em 2017, já atingimos 5 posições de liderança, e o ano passado fechamos com 29 produtos em posição de liderança no Gartner e também no Forrester. E isso daí entra desde as questões de analítico até questões de segurança e infraestrutura em nuvem. Nós criamos, desde 2019, aqui no Brasil, uma equipe específica para governo, setor público, atendendo tanto o executivo, o judiciário e o legislativo. Temos executivos de conta própria no mercado nacional, então temos técnicos que atendem tanto Brasília, o governo federal, os governos estaduais em todos os estados brasileiros, e também temos uma equipe de engenheiros próprios para suportar essas provas de conceito, suportar esse onboarding do nosso cliente de setor público dentro dessa plataforma Google. Fazemos aqui, dentro desse grande ecossistema, um compartilhamento das melhores práticas e todo o nosso conceito de engenharia, e o mais importante é o ecossistema de parceiros da Google, que hoje já são mais de 150 parceiros focados em setor público, e aqui já o ambiente é um grande destaque. É uma companhia que realmente tem demonstrado um conhecimento profundo nos ambientes de Google Cloud, não somente na parte de cartografia, mas também de desenvolvimento de ferramentas aí, transformacionais. Dentro do foco aí de inovação para governo, rapidamente falando aqui, um primeiro produto da Google Cloud é a parte do Workspace, que é a ferramenta de colaboração. E essa ferramenta de colaboração, o que eu mais gosto dela é como que, efetivamente, as ferramentas, o seu sistema legado, ele pode se conversar de maneira, por integração por APIs, com Google Mail, com Google Drive, com Google Docs, com Google Sheets, com Google Chat, o Google Meet, como que o teu sistema legado pode se integrar por API
a essa suíte de colaboração da Google Cloud, e o mais importante, como que essas ferramentas acabam devolvendo para dentro das ferramentas de analítico da Google Cloud, como BigQuery, inteligência artificial, machine learning, como que isso devolve conhecimento para o seu órgão de governo. Então, essa ferramenta é muito legal, porque com técnicas de desenvolvimento rápido, qualquer agente, sem código-fonte, consegue entregar soluções muito interessantes aí, já integradas com Google Maps, já integradas aí com Google Waze, ForCity, e fazendo muito uso de analíticos e inteligência artificial. E o grande foco aí que a gente vai ter hoje é a Google Cloud. A Google Cloud, então, ela vai desde as ferramentas de infraestrutura como serviço, passando para a plataforma como serviço e indo também para o foco de software como serviço. Nós somos hoje, então, líderes mundiais na parte de código aberto, participamos muito fortemente das comunidades de desenvolvimento aberto, temos muita história aí, vocês já conhecem códigos fontes abertos aí pela Google, como o próprio sistema operacional Android, como Kubernetes, como Hadoop, ferramentas aí desenvolvidas nesses laboratórios e depois abertas aí para a comunidade poder aperfeiçoar e ter isso daí como uma referência de código aberto. O mais importante é como é que o governo se apropria desse tipo de técnica de código aberto dentro do seu conceito, aí, dentro da sua estratégia de nuvem híbrida e também dentro da sua estratégia de multinuvem. Quanto mais no código aberto, menor o lock-in, menor a dependência do fabricante, e é muito em cima disso que a Google Cloud tem investido. O ecossistema de desenvolvedores, esse é um ponto importante, já o ambiente aí já demonstra aí que tem um grande foco de desenvolvimento, e esse ecossistema de desenvolvedor em código aberto é o que realmente alavanca toda essa capacidade aí de inovação das tecnologias Google Cloud. O governo, em geral, ele acaba tendo acesso a essas tecnologias e acaba tendo de uma maneira muito simples, integrando essas tecnologias de desenvolvimento rápido e de escalabilidade para o cidadão. Um caso legal que eu gosto de falar bastante, dentro desse momento de Covid, a cidade de Nova York liberou um aplicativo muito forte de interface de voz e interface com WhatsApp, interface com Messenger, Insta e Telegram, para que o cidadão pudesse ter contato, saber os problemas do Covid, saber como se vacinar, agendar um horário de vacinação, receber mensagem quando a vacina estiver disponível para aquela população. E isso foi uma tecnologia desenvolvida por uma cidade gigantesca como Nova York. Mas uma cidade muito pequenininha aqui no Brasil, com 100 mil habitantes, acabou usando essa mesma tecnologia, acabou usando esse mesmo conceito de desenvolvimento rápido e em poucas semanas acabou entregando exatamente a mesma experiência para o cidadão de uma cidade de 100 mil habitantes, a mesma experiência que uma cidade gigantesca com 8 milhões de habitantes já tem também. Então, o legal desse conceito, quando a gente fala de nuvem para o setor público, é como é que um pequeno município, um grande estado, um grande país conseguem usar exatamente a mesma tecnologia de reconhecimento de voz, a mesma tecnologia de dados espaciais, como um Google Waze, um Google Maps, como que ela consegue trazer esse gigante de tecnologia para dentro da sua realidade de uma cidade pequena, pagando pouco, diferente de uma cidade grande que vai pagar muito. Então, esses modelos que são muito legais para o setor público, que a gente vai explorar. Uma das características da Google Cloud é a sua rede. A rede da Google, ela é uma rede proprietária, todos os cabos submarinos são de propriedade da Google, toda a infraestrutura de data center pertence de primeira linha à estrutura da Google. Temos data center no Brasil, temos data center em vários outros países, como a gente demonstra. As fibra óticas que ligam esses data centers são fibra óticas que operam lá nos seus petabytes de velocidade. Isso é importante porque sempre você vai ter um ponto de conexão muito próximo ao seu data center, e esse ponto de conexão, usando essa infraestrutura toda, vai te gerar aplicativos de baixíssima latência. Mesmo que você esteja ligando parte do seu sistema em nuvem híbrida no seu data center com a Google Cloud, você sempre vai ter uma latência bastante baixa para esse ambiente de nuvem.
Essa, então, é uma característica dessa estrutura de nuvem. O nosso foco é que você sempre se conecte com o primeiro ponto de presença mais próximo do seu data center. E desde esse ponto de presença, passando por toda a estrutura de nuvem Google mundial, você vai ter apenas um hop, apenas um passo para ter acesso a essa nuvem. Então, isso é o que garante aí a baixa latência. Diferente de você trabalhar com provedores de nuvem que acaba apenas roteando dentro da rede internet convencional ou que acaba aumentando a latência na transferência de dados e informações. Então, o foco da Google é sempre estar a um passo do data center, a um passo do seu data center. A flexibilidade também, esse é um ponto importante. A flexibilidade, quando se fala de códigos abertos, isso é importante porque te diminui o teu lock-in e, com isso, também te permite criar um conceito de nuvem híbrida e multinuvem. E aqui o conceito de multinuvem, nuvem híbrida, vai exatamente no nível do teu código, sem requerer hardware específico da Google ou sem requerer um código-fonte de uma linguagem de programação, um script em uma linguagem de programação que acaba te grudando aquele fabricante. Arquitetura nativa em nuvem, isso é importante quando vocês já veem aí dentro do dia a dia de vocês o Google Mail, o Google Meet, o Google Drive, vocês já percebem que não tem client-server, é 100% em nuvem, mas é um client-server, uma nuvem muito sofisticada, é um desenvolvimento muito nativo, que permite, inclusive, você trabalhar dentro de um browser offline, com o seu editor de texto, com o seu documento. Então, como é que você leva aplicativos em nuvem para operar dentro do teu browser de maneira offline e quando você tem uma conexão, você se aproveita dessa conexão? Essa arquitetura em nuvem, apesar de ter aquela impressão de ser coisas que dependem da conexão, muitas vezes os aplicativos podem ser assíncronos e desconectados, e isso é realmente o futuro do desenvolvimento nativo em nuvem. A inovação acelerada para a parte de microserviços, esse é um outro foco importante, tanto com ferramentas como Firebase, como Dialogflow, ferramentas como AppSheet, são ferramentas de desenvolvimento rápido, onde o usuário, com muito pouco esforço, ele consegue colocar em produção sites de internet, aplicativos em Android, aplicativos em iOS. Os custos aí, numa média aí de 35% na redução de custo nas cargas de trabalho convencionais, quando se pensa em infraestrutura de serviço, infraestrutura como serviço, mas quando se vai para a plataforma como serviço e software como serviço, dependendo da aplicação, a economia é muito maior. A Google também tem muita elasticidade, ela não te vende apenas uma CPU com um tamanho fixo, você consegue customizar o tamanho da sua CPU, o tamanho da sua GPU, o tamanho das suas máquinas, e também consegue configurar de maneira preemptiva como será o consumo dessas máquinas e, com isso, baixar o seu custo sem perder a flexibilidade ou a escalabilidade. Aqui é um pouquinho do retrato das soluções da Google. E esse daqui é um retrato muito interessante, porque aí você consegue pensar em como entregar aplicativos mais focados para a tua necessidade, seja uma cidade pequena, seja um estado ou mesmo um país, como você consegue aproveitar o melhor de cada tecnologia que está aqui por trás. Aí embaixo vocês estão vendo o Google Anthos. O Google Anthos, então, é a ferramenta da Google, onde você consegue fazer esse conceito de nuvem híbrida, e esse conceito de nuvem híbrida, então, você vai colocar um cliente do Anthos gerenciando os seus containers de Kubernetes dentro da sua nuvem, dentro do seu data center, como também você pode gerenciar o seu Kubernetes dentro do Azure ou dentro do AWS, com uma única console de gerenciamento. Isso é importante porque te dá flexibilidade de mover esse container, de mover esse workload, esse aplicativo em nuvem, de uma nuvem para outra, ou mesmo do teu ambiente híbrido para um ambiente nuvem. Então, eu estou lá com o meu sistema, vou ter agora uma grande demanda, muitos usuários vão acessar no momento aqui de um concurso público, por exemplo, e, de repente, eu preciso mover isso para uma nuvem. Quando você trabalha com esse conceito de Anthos, você coloca esse gerenciamento para que o Anthos te ajude a fazer esse movimento onde estará esse teu container processando. Outra característica também desse conceito de multinuvem é que você tira a responsabilidade da parte de segurança, a parte de telemetria do teu aplicativo, enxuga o teu aplicativo apenas para a regra de negócio e deixa o gerenciamento da telemetria
e também o gerenciamento da segurança desse container para o Anthos. E, com isso, você consegue mover muito mais facilmente o teu aplicativo de uma nuvem para outra, tendo, de uma maneira concentrada e centralizada, toda essa parte de telemetria, toda essa parte de gestão. Quando você olha um pouquinho aí para baixo à direita, GCP, que é o Google Cloud Platform, uma grande diferença é que nós entregamos também processadores, além da GPU, para um processamento gráfico mais rápido, onde você precisa de uma renderização de um mapa, por exemplo, você consegue entregar também um tipo de processador chamado TPU, TensorFlow Process Unit, ou seja, processadores específicos e exclusivos para processamento de inteligência artificial. E essa é uma característica importante, porque é aí que você assegura melhor performance e o menor custo possível para entregar uma máquina, um processamento de inteligência artificial. Agora, recentemente, tivemos um caso prático aí de um cliente que precisava, para a sua cidade, para fazer uma análise de uma política pública, ele precisava de 75 TPUs, para fazer um processamento, 75 mil CPUs para fazer um determinado processamento e 300 teras em memória para conseguir fazer o processamento adequado de inteligência artificial numa análise prescritiva. E nós conseguimos entregar isso de uma maneira muito tranquila. Então, esse conceito de TPU, ele consegue ter uma escalabilidade gigantesca para qualquer tipo de capacidade de entrega. No nível um pouquinho mais acima, ainda seguindo o conceito de nuvem híbrida, o AppG é a solução da Google para que vocês possam ter uma ferramenta de gestão de API. Então, eu tenho do lado direito lá provedores de dados, provedores de serviço. Provedores de serviço, nós temos aí o Google Maps, o Google Waze, você pode ter lá o sistema seu SAP, pode ter um sistema URP em Oracle, não importa qual seja o seu provedor de serviço ou o seu provedor de dados, como que eu consigo vincular esse JSON, essa interface API, REST API, ou então um SOAP, que você queira fazer uma integração, ou mesmo uma view de um banco de dados, uma Store Procedure, você quer modernizar esse aplicativo usando conceitos em nuvem. O AppG é a solução para você criar essa camada física, onde, de um lado, você conecta essas interfaces API com o seu provedor de dados, o seu provedor de serviço, e, de outro lado, você entrega para a sua comunidade de desenvolvedores e para a sua comunidade de usuários finais, você entrega um catálogo de dados. E esse catálogo de dados é exatamente uma grande evolução, é o grande motor da transformação digital. Porque uma vez que aquela view se tornou um catálogo de dados, aquele JSON se tornou um catálogo de dados, aquele XML se tornou um catálogo de dados, como que o AppG consegue fazer o que a gente chama de integração de provedores? Eu quero pegar um dado que vem de uma view, colocar um dado que vem de uma interface JSON, um dado que vem de uma interface XML, e eu quero criar um catálogo de dados, por exemplo, do cidadão. E tudo que eu tenho do cidadão, com bancos de dados diferentes ou serviços diferentes, sejam concentrados em uma única interface de catálogo de dados. E aí o teu desenvolvedor, no lugar de estar fazendo o consumo de 4 ou 5 APIs diferentes para poder ter acesso a um serviço ou dar acesso a um serviço ao cidadão, ele vai apenas ao catálogo chamado cidadão dentro do AppG, e esse AppG que vai conversar e garantir a integridade transacional com todos os provedores de dados daquela aplicação. Outra característica do AppG também é que ele acaba te entregando o que a gente chama de Data Loss Prevention. O que significa isso? Esse determinado dado de cartão de crédito ou nome de uma vítima dentro de um boletim de ocorrência, o nome das partes que estão dentro de um caso num tribunal de justiça, esse dado ele tem que ser anonimizado. O Data Loss Prevention, então, entende, esse usuário não pode ver esse tipo de conteúdo, então ele vai transformar aquele nome, o endereço daquela pessoa vulnerável em XXXX. Vai transformar aquele cartão de crédito em NNNN. E com isso, então, você consegue, no mesmo catálogo de dados, entregar do lado esquerdo para o teu desenvolvedor um dado anonimizado, porque ele não teria direito de ter aquele conteúdo, mas quando aquele usuário final
entrou dentro do seu aplicativo no Android ou no iOS ou na sua página internet, ele vai ver o seu nome, o seu cartão de crédito, porque ele tem direito de acesso a isso. Esse controle de proteção de conteúdo é uma API muito importante, é uma funcionalidade importante do APG, quando você pensa do lado esquerdo em abrir o seu dado para o conceito de Open Data. Então, eu quero atender às legislações de transparência de dados e eu quero criar um dado aberto para meu banco de dados de boletins de ocorrência, ou de casos do Tribunal de Justiça, ou eu quero abrir uma ficha de atendimento da saúde, ou eu quero abrir informações da escola. Mas, do outro lado, para aquela startup, para aquela universidade que vai fazer estudo de teses de mestrado e doutorado, eu quero que esse dado chegue anônimo para ele. Então, esse é o grande foco do APG. É você conseguir, numa única interface, ter controle dos provedores de dados e serviços, criar um catálogo de dados e colocar regras de segurança, transformação de conteúdo e fazer aplicação de regras de proteção de dados para que, do outro lado, o dado saia anonimizado ou, quando aquele usuário tiver uma credencial de acesso, aquele dado seja visível para esse dado. Do outro lado, você sobe aí um pouquinho, a partir do momento que eu tenho já tenho um catálogo de dados formatado, como que eu libero isso para o seu lago de dados, que no nosso caso aqui é o BigQuery. Ou seja, como que o BigQuery ele vai enxergar esse catálogo de dados para, nesse BigQuery, correr ferramentas, por exemplo, de Business Intelligence, correr informações de Machine Learning, informações de Deep Learning, ou seja, a ferramenta única da Google para você trabalhar com um lago de dados, trabalhar com o seu Data Warehouse, chama-se BigQuery. E a esse tipo de aplicativo a gente consegue ter comandos SQL ANSI padrão 2019, que já é um foco importante, porque o teu desenvolvedor está acostumado a fazer uma query SQL, no BigQuery ele vai reaproveitar todo esse conhecimento dele. Mas o legal do BigQuery também, para aquele usuário que conhece Spark Machine Learning, ele vai conseguir também rodar análises preditivas aqui, usando Spark Machine Learning diretamente dentro da base BigQuery. Ou então, aquele usuário que está acostumado a rodar queries espaciais, ele também consiga rodar queries espaciais dentro do BigQuery. E também ele vai conseguir rodar Business Intelligence, ou seja, fazer seu gráfico, fazer seu relatório, self-serve, ou seja, o próprio usuário final, dentro daquilo que ele tem direito de catálogo, ele poder criar os seus próprios gráficos, os seus próprios relatórios e até fazer coisas mais sofisticadas como rodar Machine Learning. Um caso legal aqui que eu gosto muito dessa parte do BigQuery é uma experiência aqui feita com a GeoAmbiente, que é um sistema focado em roteirização de alunos para as escolas públicas. Então, aquela escola pública que está acima lá de 2, 3 quilômetros da casa do aluno e precisa ter o transporte escolar, como que aquela escola ou aquela secretaria de educação consegue definir os pontos de encontro dos alunos de acordo com aquela população de aluno que mora naquele raio local, ou seja, como que eu consigo usar uma ferramenta de lago de dados com suporte a informações geográficas para verificar a mancha de onde os alunos estão e encontrar o ponto mediano para criar aquele ponto de encontro para a rota escolar. E, desde então, com esse ponto de encontro, como que o ônibus vai ao próximo ponto de encontro e vai ao próximo ponto de encontro até que chegue, finalmente, até a escola, reduzindo o tamanho do teu custo de planejamento, quando você teria que fazer isso mão a mão, aluno por aluno, e você transformando isso numa ferramenta que usa lá tanto Machine Learning, como gerenciamento de mapas, como Business Intelligence, num único arcabouço de conteúdos que é o BigQuery. Então, esse também é uma solução bastante legal, porque aí já dá para a gente ver que em poucos dias vocês conseguem resolver problemas que demoraria aí 1 ano de planejamento para resolvê-lo. Do lado esquerdo, a gente vê outras ferramentas que a gente chama de Rapid Application Development, desenvolvimentos rápidos de aplicações. Uma vez tendo esse catálogo de dados, então, o meu desenvolvedor, ele vai poder usar 3 ferramentas diferentes aí de desenvolvimentos, que a gente chama no-code, sem código-fonte, ou low-code, com muito pouco código-fonte. A primeira ferramenta aí que eu mostro é o Firebase.
O Firebase é uma ferramenta de low-code da Google Cloud, onde você, com muito pouco código-fonte, eu consigo acessar todo o catálogo de dados que vem do APG, consigo acessar todas as informações no BigQuery, consigo do Firebase processar toda essa parte de planejamento escolar, por exemplo, em cima de mapas usando o aplicativo Firebase, mas consigo no Firebase também rodar em ferramentas de inteligência artificial, como eu estou mostrando aí, o Vision AI. Quero pegar uma câmera de vídeo, tirar uma fotografia de uma placa de um veículo e, do outro lado, eu quero que o meu Vision AI faça a extração da placa desse veículo, vá no Data Lake, pesquise no BigQuery quem que é o proprietário do veículo, quantas multas tem, volte para o Firebase e lá no aplicativo do usuário em Android e iPhone, ele consegue ver o resultado dessa pesquisa muito rápida, com desenvolvimento muito rápido, aproveitando aí todo o modelo da Google Cloud. O AppSheet é uma ferramenta no-code, onde o próprio usuário final pode clicar e arrastar em cima dessas interfaces API do AppG, clicar e arrastar e criar o seu próprio aplicativo, tanto para iOS como para Android, e também para sites de internet. Então, o foco aqui é como que vocês usam todo esse arcabouço feito num BigQuery para educação, por exemplo, como essa experiência que eu contei da GeoAmbiente, usando o catálogo de dados do AppG, como que você poderia dar mais empoderamento para o teu usuário final naquela escola, naquela sala de aula, desenvolver pequenos códigos que sejam de interesse somente daquela sala de aula, mas se aproveitando de todo esse arcabouço da nuvem, como o AppG, o Anthos e o BigQuery. E o legal do lado esquerdo aí que a gente mostra é que eu consigo entregar esses aplicativos todos por uma central telefônica, o 0800, por exemplo, por um assistente digital que está no WhatsApp, está no Telegram, está no Messenger, usando essa interface de voz chamado Dialogflow, que é o robotizador, criador de bots da Google Cloud, com suporte à voz, suporte à telefonia por contact center. Consigo te entregar também ferramentas de dados abertos e também permito que você faça muito, reaproveite o teu conhecimento em ClickView, o teu conhecimento em Tableau. Pô, eu uso aqui o Microsoft Excel, eu uso o Microsoft Power BI, preciso abrir mão dessas ferramentas? Não. Você pode usar todas essas ferramentas acessando esse catálogo de dados do AppG do BigQuery. Como também você pode usar ferramentas mais sofisticadas, como o Google Looker, que permite você fazer machine learning dentro do teu BI, acessando diretamente o BigQuery com cenários que a gente chamou Arif. Se eu colocar essa variável, qual que é o resultado? Um caso prático de cenário Looker bem legal é como que a gente consegue entregar, se eu vacinar essa população, antes dessa, quantas vidas eu salvo? Esse é o tipo de cenário que o Looker trabalha. Se eu fizer essa rota de escolar, quantos alunos eu vou atender e qual que é o mínimo, quanto tempo de deslocamento eu diminuo? É o tipo de pergunta que o Looker vai te ajudar a responder. E um exemplo legal de todo esse arsenal aqui de ferramentas de desenvolvimento nativo em nuvem é uma ferramenta da GeoAmbiente também que eu gosto muito para cidades, que é o Agility. É uma ferramenta muito legal para você implantar lá no teu 156, fazer o atendimento, gerenciar suas métricas de atendimento lá dentro do BigQuery, ter ferramentas de Open Data para que o cidadão, para que a startup e aquela tech lá da tua cidade possa desenvolver dentro dessa estrutura de APIs abertas do Agility, possa desenvolver seus próprios aplicativos focados naquela comunidade. Então, essa é uma ferramenta bem legal para aquele que está precisando aí melhorar o seu 156, o seu atendimento aí a 153, ferramentas para 199. Essa é uma ferramenta que eu particularmente gosto muito e gosto muito de falar, porque ela usa a melhor prática aplicada de tudo isso aqui que eu acabei de mostrar. E como que você tem acesso a esse tipo de ferramenta? Basicamente, a Google te entrega de duas formas diferentes. Você pode pagar por segundo que você consumiu, ou você pode ter descontos por compromisso. Então, você fala assim, Google, eu quero consumir R$1 milhão por ano de Google Cloud. Como é que eu faço? Você vai lá na GeoAmbiente, vai fazer um contrato com a GeoAmbiente de um consumo garantido de R$1 milhão, e com esse consumo específico que você fez o acordo, você tem um desconto diferenciado por essa garantia de consumo. Você também tem controles importantes, como essas VMs preemptivas, que o sistema identifica e te ajuda a desligar máquina
quando ele não é usado, ou te ajuda a diminuir o tamanho da máquina quando você configurou errado uma máquina muito grande. Então, legal que você não paga nada antes para a Google Cloud, você faz um contrato de consumo com a GeoAmbiente e aí ela, então, vai te entregar esses conceitos de descontos por uso ou descontos por compromisso. E um outro foco importante é o que a gente chama de contrato por assinatura. Então, vamos supor que aquela Secretaria de Educação quer contratar esse sistema de roteirização escolar para o transporte escolar. Ela pode fazer um pacote com preço fixo mensal com a GeoAmbiente. E a GeoAmbiente não vai ter. Quando agora eu tive matrícula escolar e nesse mês aumentou 1 milhão de vezes o acesso. O preço fixo que você vai pagar é exatamente o mesmo. Então, a Google garante para a GeoAmbiente que o produto que ela entregar para vocês vai ter um preço de custo fixo de nuvem por 12 meses. Então, com isso, aquele mês que eu tenho a matrícula escolar, que dá aquele pico, você não vai pagar mais do que o outro mês que você tem a estabilidade. Você vai ter um preço fixo mensal garantido pela Google para a GeoAmbiente quando ela te entrega um software pronto. Por exemplo, contratei o Agility. Todo mês eu tenho lá 500 atendimentos no meu centro do 156. De repente, aquele mês eu tive lá um problema de carnaval e aquele explodiu para 2.000 chamadas no meu 156. A Google garante um preço fixo para a GeoAmbiente que consegue entregar um produto para vocês a um preço fixo mensal. E, basicamente, essa é a grande vantagem, né? Enquanto o pessoal dos competidores costumam trabalhar e focar na máquina virtual com preço fixo, ou mesmo pagando adiantado, o foco da Google Cloud é te entregar uma previsibilidade de gasto, sem que você tenha a cobrança adicional porque você, naquele mês, não tinha controle sobre o consumo do cidadão. Então, quando a gente fala de cidadão, é complicado você estabelecer um custo fixo e você acaba comprando no pico. E essa compra no pico, você acaba deixando de ter a vantagem da nuvem, que é o diferencial de preço. Aqui, o foco da Google Cloud é entregar produtos a preço fixo por intermédio do nosso ecossistema de parceiros. E, no final, aqui, toda a parte de treinamento e como que vocês podem ter vantagem usando desde aquele treinamento que o próprio técnico seu pode fazer do tempo dele, esse treinamento pela internet, como você pode até ter classes específicas de treinamento para uma tecnologia da Google específica. E também suporte ao teu laboratório de inovação. Na minha cidade, eu tenho um laboratório de inovação, eu quero fazer desenvolvimento rápido, como é que a Google e a GeoAmbiente vão me suportar, então, a fazer, suportando tanto com custos como também com conhecimento de engenharia para que esse laboratório funcione da melhor forma possível. Então, esse é um pouquinho aí do que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que essa informação tenha sido útil para todos vocês. E, mais uma vez, Felipe, obrigado aí por abrir esse espaço para a gente conversar. Nós vamos dar sequência aqui às nossas apresentações, trazendo um contexto de atuação da GEO com todo esse arcabouço que o DEAC abordou na apresentação dele, tá bom? Nós vamos seguir com uma apresentação, né, abordando aqui essas questões de diferenças de ambientes entre ambientes on-premises e ambientes Google Cloud, né, ambiente de cloud. Algumas estratégias de migração de aplicações e ambientes híbridos, né? Além de alguns cases, conforme até alguns mencionados já pelo DEAC, que a GeoAmbiente tem atuado para o setor público, né? Então, nós temos aqui diferenças, né, entre nossos ambientes legados, on-premises, e os ambientes de cloud atuais que a gente tem acesso, né? Então, nesses tipos de ambientes, temos diferenças de infraestrutura, né? E também de formas como você paga e etc, né? Então, uma primeira diferença entre um ambiente on-site, né, e on-premises e ambientes de provedores, não necessariamente ambientes de cloud ainda, mas de provedores de infraestrutura, é que você, num ambiente on-premises, precisa ter toda a gestão, né, de network, de
hardware, enfim, toda essa configuração e aplicações, etc., é tudo responsabilidade de quem está produzindo, né? O projeto, a aplicação e etc. Enquanto que, quando você tem uma infraestrutura como serviço, toda essa parte de hardware, network, servidores, virtualização, é cuidado por esse provedor de infraestrutura, como infraestrutura as a service. E a partir do momento que você passa a fazer uso de plataforma como serviço, é que a gente entra ainda mais, né, nesse conceito de cloud, onde você passa a aproveitar de plataformas prontas, em que você pode fazer um uso mais inteligente da cloud e trazendo mais economia, etc. Então, aí nós temos uma diferença entre tipos de gastos, né, vamos dizer assim, nesses dois tipos de ambiente, onde o ambiente on-premises, quando você vai planejar, né, um novo projeto, ou então ter uma nova aplicação, você necessita de ter um planejamento de CAPEX, né, onde você vai ter os gastos para aquisição de hardware, para aquisição de recursos, né, de rede, etc., e vai ter que fazer todo esse dimensionamento já no início do projeto. Então, isso necessita de um grande planejamento inicial, em que você tem que ser feito antes de startar um desenvolvimento de um projeto, por exemplo, né, de uma aplicação. Já no contexto de cloud, esse tipo de gasto com infraestrutura se torna um gasto de operação, né, o OPEX, onde você não mais tem que fazer necessariamente esse planejamento extenso para aquisição e depois fazer a aquisição e a partir daí começar a operar. Não, a infraestrutura passa a ser parte da operação. Então, o uso de acordo com o estado do projeto, ou seja, se ele ainda está em desenvolvimento ou homologação, você vai ter ambientes com menor custo para fazer esses testes e tudo mais. E quando você vai para a produção, a sua escalabilidade fica ali de acordo com a sua alocação e desalocação de recursos, fica de acordo com o que você está fazendo uso, né? Então você pode alocar e desalocar recursos de acordo com a necessidade das suas aplicações, sem ter a preocupação de que você comprou hardware a mais, ou então que está faltando hardware e você precisa aumentar a sua infraestrutura, né? Toda essa responsabilidade passa a ser do provedor, né? No caso do provedor de cloud. E no contexto da GCP, nós temos os serviços, né? Ela oferece serviços tanto de infraestrutura as a service, onde nós temos ambiente com VMs, né? Cloud Computing Engine, enfim, né? Para você poder configurar cargas de trabalho diretamente nas VMs, que é um recurso muito similar ao que os provedores de infraestrutura oferecem. E também temos a parte mais nativa de cloud, né? Onde são oferecidos plataformas como serviço, como mencionado pelo DEAC, plataformas como de Data Warehouse como BigQuery, plataformas para deploy de aplicação como Cloud Run, Cloud Functions, App Engine. Então, serviços de bancos de dados autogerenciados e também a parte de software as a service, que seriam APIs ou produtos prontos, como para os produtos do Google Workspace, por exemplo. E a partir do momento em que nós passamos a utilizar essas plataformas como serviço, os nossos gastos de recursos passam a ser focados de acordo com o uso das aplicações. Então você já não mais faz uso de uma infraestrutura de máquinas onde você aloca um determinado número de hardware e daí você vai fazer o uso daquele hardware ou não. Mas você coloca suas aplicações, por exemplo, online e de acordo com o número de acesso delas, ela escala ou diminui com a elasticidade nativa da cloud. E também, no caso de um banco de dados, por exemplo, você paga ou pelo armazenamento, ou no caso de Data Warehouse, pelas queries que você está fazendo, e etc. Né? Então muda um pouco a perspectiva das aplicações. E aí, considerando essas diferenças entre esses ambientes, nós temos uma série de estratégias que podem ser executadas para que migrações de aplicações legadas possam ser feitas para a cloud. Então, a estratégia mais simples que é proposta é o Lift and Shift, que, como o nome diz, seria você tirar de um lugar e colocar no outro.
E esse tipo de abordagem, ele traz, né, ela vem com um mínimo, né, de esforço por parte do negócio, né, por parte do órgão, de migração. Ou seja, você simplesmente está tirando a sua aplicação de um ambiente on-premises e trazendo ela para um ambiente de VM na cloud. Esse tipo de migração é interessante no sentido de que é rápido de fazer, você tem pouco esforço, você preserva as stacks de tecnologia, porém você não ganha toda essa vantagem que a cloud traz de escalabilidade horizontal e tudo mais. E você fica também um pouco limitado com relação aos tipos de produtos da cloud que você pode utilizar. No caso do Google, você implanta essas cargas de trabalho no ambiente de Compute Engine. E aí, uma segunda abordagem que nós temos para migração de aplicações seria a Improve and Move, onde com algum esforço de modernização das aplicações, nós fazemos, por exemplo, a containerização das aplicações, de modo que elas não trabalhem mais diretamente sobre as VMs, mas passem a trabalhar em ambientes de container. E a cloud, ela é muito versátil nesse ponto. Quando nós falamos em uso de container na cloud, isso abre muitas portas, porque as possibilidades de deploy se tornam muito maiores, no sentido de que, por exemplo, você pode colocar a sua aplicação em um Kubernetes, ou então numa máquina especializada para containers, bem como utilizar Cloud Run, dependendo do tamanho da sua aplicação, e enfim, né, App Engine, etc. Todos esses produtos, eles são baseados em container. Então, à medida em que você tem sua aplicação nesse contexto, você abre outras portas para implantação desses tipos das suas aplicações. E aí, assim, essa abordagem, ela exige sim uma certa refatoração da aplicação, porém o impacto não é tão grande, né? E aí, por último, nós temos uma terceira abordagem, que seria o Rip and Replace, que é a abordagem onde você necessariamente vai ter que ter um custo um pouco maior, né, para poder refazer, né, as estruturas da aplicação que você já tem, né, num outro ambiente, para transformá-la em Cloud Native, utilizando, né, todos os recursos de Platform as a Service e Software as a Service que a Cloud tem para oferecer. E, consequentemente, com isso, você ganha toda essa possibilidade de redução de custos, porque você passa a utilizar serviços que são sempre cobrados pelo uso dele, e à medida em que seus usuários não fazem a utilização daquilo, ou então você tem um uso menor em um determinado espaço de tempo, aquilo ali se reflete em redução de custos para o órgão, né? Uma vantagem dele, nesse procedimento, podem ser migradas, né? Então, o que acontece? Nós temos cenários em que há necessidade de integração e não migração. Para isso, nós temos que contar, né, com ambientes híbridos. E para esses ambientes se tornarem possíveis, a gente precisa de interconexão entre os ambientes legados e os ambientes de cloud, né? E são os novos ambientes que estão sendo utilizados para as cargas de trabalho novas. Então, para fazer esse tipo de interconexão, o GCP oferece, por exemplo, como solução mais simples desse tipo de interconexão, a Cloud VPN, que nada mais é, né, do que você estabelecer VPN entre a sua VPC na cloud e a sua rede on-premises, de modo que você consiga fazer integrações entre aplicações, utilizando uma conexão segura, ainda assim via internet, e com uma banda de até 3 GB por segundo. É um meio seguro, barato e de fácil configuração que a GCP oferece para esse tipo de interconexão. Uma segunda opção de interconexão possível para quando você às vezes tem alguma restrição em que seu dado não pode trafegar via internet de forma alguma, mesmo criptografado, ou então você precisa de uma velocidade um pouco maior do que os 3 GB que uma VPN oferece, você tem a opção do Partner Interconnect, que faz uma conexão entre o seu órgão e um parceiro, né, de interconexão do Google, e esse parceiro ele tem uma conexão direta com o Google. Então, essa conexão passa a não mais trafegar via internet,
e todo o seu tráfego, que já tem uma velocidade maior do que a VPN, trafega dentro de uma rede que você tem junto com um parceiro da GCP. E a terceira e mais robusta opção, né, de conexão entre ambientes é o Dedicated Interconnect. Essa conexão do Dedicated Interconnect conecta a instituição fisicamente com o Google Cloud, por um ponto de presença dele. A partir daí você realmente tem uma conexão direta com o data center do Google e passa a ter também possibilidade de velocidades bem maiores, chegando até 100 Gbps, né, 100 GB por segundo. E dado esse contexto, né, de você tendo um ambiente interconectado entre a sua rede on-premise e a Google, ou então um ambiente multi-cloud, nós temos a possibilidade de trazer a questão do gerenciamento, né, de todo esse ambiente para um único contexto. Conforme o DEAC havia abordado na apresentação dele, a Google oferece uma ferramenta de mercado que se chama Anthos. E essa ferramenta, ela é toda baseada em Kubernetes, que é open source, e ela visa fazer o quê? Unificar toda a gestão de ambiente. Então, independente se suas aplicações, né, suas cargas de trabalho estão rodando em on-premise ou então em outros ambientes de cloud, se a sua cloud se ela é híbrida ou se ela é multi-cloud, independente desse tipo de ambiente, a sua gestão fica unificada. Todo o seu log, monitoramento, a saúde das aplicações, toda essa parte de operação ficam todas em uma única plataforma, né? Então, a grande vantagem dessa ferramenta da Google é que ela permite que você, sem estar alocado na GCP, consiga fazer um gerenciamento de toda a sua infraestrutura de uma forma unificada. Como nós podemos ver aqui nesse slide, nós temos a possibilidade de utilizar o Anthos com diversos provedores de cloud, bem como com uma infraestrutura on-premises, porque ele trabalha 100% na camada de software. Então, ele não precisa necessariamente de um hardware específico para funcionar. E ele trabalha sobre clusters, né? Então, você tendo clusters independente do lugar, ele é capaz de fazer toda a gestão desse ambiente híbrido e multi-cloud, né? E aí, dados todos esses cenários, né, possíveis, em que nós temos situações em que temos aplicações em ambiente híbrido, aplicações em ambiente multi-cloud e aplicações eventualmente totalmente em uma única cloud, nós temos alguns cases da GeoAmbiente que a gente gostaria de apresentar para exemplificar essas integrações possíveis, essas modernizações das aplicações. Então, um exemplo, né, que o DEAC já havia citado na apresentação dele é a nossa aplicação, a parte geográfica, vamos dizer assim, que foi colocada para otimização, né, do uso de transporte escolar para a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então, eles já tinham, né, um sistema de gestão, onde eles têm cadastro, né, de alunos e diretores de ensino, né, matrículas, endereços de aluno e tudo mais, né? E daí, com isso, nós desenvolvemos um projeto em que a gente focou e prezou, né, em unir alguns produtos, né, tanto de GCP quanto de Google Maps, para fazer otimizações, né, de roteamento e você realmente ter ali, né, no contexto da operação da secretaria, um enriquecimento na tomada de decisão. Porque você pode, a partir desse processamento, né, de rotas e de criação de pontos de parada, né, que são homologados pelos usuários e tudo mais, fazer uma otimização dessa gestão e também melhorar, né, a distribuição dos alunos, fazer uma compatibilização, né, dessas matrículas e tendo a bagagem, esse contexto espacial também trazido aí para esse ambiente que antes era somente utilizado ali, informações alfanuméricas ali para tomada de decisão. E isso foi feito com uma integração muito simples, porque a arquitetura utilizada foi essa, né? Temos uma interconexão, né? Uma conexão com VPN mesmo, com o ambiente da Secretaria de Educação Digital. Esse ambiente,
ele permite, né, que a gente consiga recuperar dados, né, da secretaria e fazer todo o processamento de pontos de parada, de roteamento, de proximidade, inserir algumas regras de negócio, né, de quão longe pode estar o ponto de parada do aluno, né, então executar todo esse contexto, toda essa inteligência e trazer essa otimização dos serviços, né, trazer essa otimização do planejamento do transporte escolar e com isso reduzindo custos, né, e trazendo uma ferramenta geográfica em adendo a um sistema que já era existente. Então, a gente usa uma infraestrutura de cloud por trás, ainda existe a estrutura on-premise, e a gente agrega uma nova funcionalidade a um sistema que já era existente na secretaria, né? Essa mesma abordagem de otimização de rotas, né, e adição de inteligência geográfica aos dados, ela pode ser utilizada também para o setor de segurança pública, onde você tem, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, que tem a necessidade, né, de executar a fiscalização de alvarás, né? Então é ele que faz a emissão dos alvarás, é ele que faz a revogação, é ele que faz a atualização, né? Enfim, todo esse controle, né, dos vencimentos e etc. E com isso, você estando de posse de todas essas informações e adicionando esse poder de processamento geográfico em nuvem, a gente consegue melhorar esse planejamento desse tipo de atividade para que isso não fique ali só dependente de um cadastro e do monitoramento de uma pessoa. Mas isso pode ser automatizado e otimizado de modo que você saiba exatamente quando você tem que ir em um determinado lugar e também saber as melhores rotas para você fazer e dividir essas atividades durante os dias da semana, etc. Então, é bastante poderosa essa ferramenta para mais de um setor. Uma terceira abordagem que nós temos em diversas aplicações que nós desenvolvemos aqui na Geoambiente é a de integração de diversas fontes de dados para atingir determinados objetivos de fazer, né, análises preditivas ou então de você fazer um suporte à operação, né? Um suporte à operação ali em tempo real. E para segurança pública, de polícia, nós podemos utilizar, por exemplo, né, o Google Maps e o Google Cloud em conjunto para que a gente faça a integração entre informações de geolocalização, por exemplo, de viaturas e ocorrências, né? E com esse tipo de informação, poder gerar insights e também auxiliar a operação do dia a dia. Dado esse poder que a cloud tem de ingestão massiva de dados e ambiente, né, onde você consegue realmente trabalhar com muitos dados e em tempo quase real, né, que é o tempo de recebimento desses dados, a gente consegue fazer plataformas que façam não só análise de dados do passado, como auxiliem o dia a dia dessas instituições e também consigam ajudar na operação ali no tempo real, né? Então, nós temos também uma arquitetura para esse tipo de aplicação, onde a gente recupera dados de sistemas outros, né, de órgãos, e a gente recupera, por exemplo, dados de ocorrência e dados de rastreamento, que seriam de fornecedores de rastreamento mesmo. Faz esse processamento em tempo real, de acordo com o tempo que esses dados chegam, né, e utiliza filas para isso, né, ingestão, utilizando tecnologias como Dataflow, de streaming, né, que ficam ali 24 horas por dia processando dados conforme eles chegam mesmo. Faz armazenamento disso em Data Warehouse, né, BigQuery, e também armazenamento de dados de tempo real em bancos espaciais. E com isso, nós conseguimos ter portais que conseguem, em tempo real, dar insights como regiões que estão tendo mais ocorrências, ou então onde estão localizadas as viaturas nesse determinado momento, e fazer essa ligação de dados e você permitir ali a realocação de recursos em tempo real, né? Você auxiliar a decisão na operação mesmo, e não só posteriormente, né, para futuros planejamentos. Então, esses aqui seriam exemplos, né, de como nós podemos fazer integrações de ambientes, cloud e on-premises, e sem necessariamente ter que migrar tudo,
e adicionando novas possibilidades de operação, né, e de geração de insights e predições e etc. para os nossos clientes de governo. Eu agradeço a atenção de todos. Eu vou chamar de novo o Delnero e o Deac também para atender as perguntas que vierem. Obrigado. Bom, Emerson, obrigado. Obrigado, Deac. Então, agora a gente entra na nossa reta final do webinar. De novo, queria agradecer a apresentação do Deac e do Emerson. E agora a gente quer fazer algumas... a gente vai fazer ler duas perguntas que chegaram. Então vamos pegar essas perguntas, mas só lembrando que quem tiver algum outro tipo de dúvida, seja do que foi apresentado ou outras questões também de GCP, fica à vontade para entrar em contato conosco, que a gente vai ter o prazer aí de explorar também junto com vocês, tá bom? Então vou ler a primeira pergunta aqui, qual a percepção de vocês em relação à transformação digital nos órgãos governamentais? O setor público tem seguido esse movimento? Bom, eu vou pedir licença aqui para responder essa aqui de bate-pronto, depois eu quero pedir para o Deac também complementar essa pergunta. Bom, eu queria dar um exemplo, na verdade. Acho que há uns 7 anos, mais ou menos, eu participei de um evento, voltado para o órgão público, que falava sobre cloud. E a discussão lá era, na verdade, era aquela visão de ou tudo ou nada, né? Ou estou 100% na nuvem ou 100% on-premise. E existia uma visão também o meu dado, né, o meu servidor, enfim, então tinha uma questão que era bem difícil de evoluir nessa discussão, né, e existia, eu me lembro muito bem que existia um programa do governo dos Estados Unidos que era chamado Cloud First, e daí a ideia deles lá era que qualquer nova aplicação fosse desenvolvida usando a tecnologia de nuvem. Bom, passado todos esses anos aqui, no Brasil eu entendo que hoje, a gente viu vários exemplos aqui na apresentação, ou nas apresentações, que a gente pode fazer um combinado. Então, dados que estão hoje locais podem ser utilizados em processamentos em nuvem, a gente pode fazer integrações, então a gente falou de AppD, falou de integração com plataformas de BI, a gente falou de data lakes, enfim, falou de uma série de utilização de dados e plataformas híbridas, então a gente pode combinar on-premise com cloud, vários tipos de cloud, enfim, então eu acho que hoje evoluiu muito essa discussão e os órgãos de governo também têm muito mais clara essa visão e estão, mais do que a visão clara, estão explorando isso, o que é ótimo, né? Então, eu acho que faz todo sentido isso e essa evolução foi realmente muito grande. Então, eu só queria pedir para o Deac complementar, e ele que tem bastante experiência nessa questão de gestão pública e passou seguramente por esse processo todo aí que eu mencionei rapidinho, e queria ouvir um pouco da experiência dele nessa questão. Deac, por favor. Você já deu um pouquinho a letra, né, Felipe? Alguns anos atrás, quando se conversava sobre a adoção de nuvem pelo poder público, a pergunta era: a nuvem é insegura? Eu prefiro o meu dado aqui porque eu protejo melhor. Então, hoje já a discussão como é que eu contrato a nuvem? Como que a forma como eu posso criar competitividade entre nuvens diferentes e saber que nuvem eu vou contratar. Então, a resposta, eu acho que é um pouquinho dessa, né? Eu acho que já é prático. Todo mundo quer e acha que tem que ir para a nuvem. A questão é como que eu vou. E aí, a grande dica nós temos alguns países que se preocupam muito em contratar infraestrutura como serviço. Por quê? Porque ela é mensurável. Então, a máquina virtual de uma nuvem é igual à máquina virtual de outra nuvem, que é igual à máquina virtual de outra nuvem. Então, quando você fala de infraestrutura como serviço, disso já tem muitos projetos em andamento na América Latina inteira. O Brasil tem muitos projetos em andamento. Eu não acho que é a melhor forma de comprar, porque quando você compra máquina virtual estampada, volume de storage estampado, você não está aproveitando o melhor da nuvem, que é diminuir o custo agregado indo para a plataforma como serviço nesse modelo de transformação digital. Então, somente fazer o lift and shift, como o Emerson falou, é legal, você reduz o preço, mas você não reduz o preço da real maneira como você poderia reduzi-lo usando como uma plataforma já transformada, com softwares próprios em nuvem. Então, acho que a grande discussão hoje já não é mais a nuvem é segura, eu tenho, a minha lei não permite, a lei de proteção de dados não permite que eu vá para a nuvem.
Eu acho que na América Latina eu não conheço mais nenhum país que ainda tem esse tipo de dúvida, ou nenhum tipo de negócio com o cliente que eu tenha conversado que ainda tem esse tipo de dúvida. A dúvida hoje é como eu contrato, né? E aí, dentro desse como eu contrato, nós temos países que ainda estão muito no foco de contratar infraestrutura do serviço, porque é mais fácil de você metrificar dentro do teu edital de licitação, no termo de referência, mas já tem grandes países aí, por exemplo, Colômbia é um exemplo muito legal, Chile é muito legal, alguns casos como o Brasil, Prodesp em São Paulo, Etice no Ceará, onde o foco é contratar créditos de consumo de nuvem. E aí você pode explorar tanto aquela plataforma como serviço, ou seja, aquele banco de dados escalável como serviço, aquela inteligência artificial escalável como serviço, aquele gerador de bot de voz como serviço. Tudo isso daí você consegue contratar de uma maneira muito mais flexível e de uma maneira muito mais eficiente para o Estado. Então, hoje a gente já está partindo mais. Como eu contrato? E temos aí nessa balança aqueles que preferem contratar infraestrutura como serviço, porque é mais fácil de metrificar, e aqueles mais sofisticados que já estão contratando consumo de nuvem, porque aí você consegue baratear muito o custo disso e ter mais previsibilidade dos teus custos. Ótimo. Obrigado, Deac. Vamos para a próxima pergunta aqui. Essa é uma pergunta mais técnica, eu vou endereçar aqui para o Emerson. Então a pergunta é: existe alguma ferramenta que auxilie no processo de transformação de aplicação legada para aplicação que rode em container? Bom, Deonero, no caso do ambiente do Anthos, hoje nós temos uma ferramenta que é oferecida pela GCP que se chama Migrate for Anthos, né? E essa ferramenta, ela permite que você, por meio de ferramenta de software mesmo, né, linha de comando e etc., você consiga fazer com que, com base em VMs que você tem, aplicações que estão em VMs, você consiga construir de forma muito mais simples containers para essas aplicações. Então, essa ferramenta ela facilita muito esse processo que seria do Improve and Move, né, de você poder colocar essas aplicações em container e, como o Deac falou, trazer outras possibilidades de deploy para essas aplicações que são legadas. Então, você consegue aproveitar mais da nuvem e usando como auxílio essa ferramenta, né, do Migrate for Anthos, que faz com que esse processo de containerização das aplicações se torne mais simples para a organização fazer. Ótimo. E você me permite fazer um complemento a essa resposta, Felipe? Claro. Também quando você pensa na camada de dados, aí o Emerson falou muito bem da camada da aplicação, né? Mas quando você pensa na camada de dados, quando você já tem uma camada de dados separada, você já consegue também usar aquele conceito do APG para fazer o isolamento da tua base de dados física do catálogo de dados. Isso é importante também porque você pode, com isso, facilitar também a modernização da tua base de dados, levando-a para a nuvem de maneira muito mais simplificada. Ou então você simplesmente quer modificar o teu fornecedor de uma base de dados e a nuvem te dá outras opções muito mais baratas ou muito mais eficientes do que aquele teu fornecedor dá. Então, além da questão da aplicação, você pode contar também com a APG, que também te ajuda muito nessa questão de mover a tua camada de dados também para a nuvem, se você o quiser. Ótimo, obrigado, Deac. Bom, antes de seguir para as considerações finais, eu havia prometido lá no começo do evento que a gente teria uma surpresa no final para quem estivesse online, né? Então, eu queria pegar um gancho da primeira resposta do Deac, onde ele comentou sobre a questão de hoje a segurança é um problema não, né? Um medo vencido, aí, vamos dizer assim, né? Superado. E a questão hoje em dia é como ir, né? Como eu vou para a nuvem, qual é o melhor caminho, qual o tipo de licenciamento. E o que a gente quer propor aqui para vocês que estão nos assistindo é uma consultoria. Então, a Geoambiente quer ajudá-los nesse processo de entendimento e planejamento de adoção da nuvem. Então, isso que a gente está propondo, a consultoria, existe uma ferramenta da plataforma Google Cloud chamada Stratozone, que ela busca justamente fazer auxiliar, né, e acelerar o processo de análise e de planejamento de adoção de nuvem. Então ele traz uma visão muito clara
sobre quais são os seus desafios em relação a custo, em relação aos workloads, a dificuldade, esforço de migração. Então a gente quer justamente, junto com vocês, apoiá-los nesse entendimento, nesse planejamento e fazer pensar junto com vocês um processo ideal dessa adoção de nuvem para atender aí aos projetos ou demandas que existam dentro de cada órgão. Então, no chat agora vai ser colocado um link e vocês podem acessar o link e fazer o cadastro, que a gente vai entrar em contato para dar sequência nessa consultoria, como eu falei. E, obviamente, como eu disse, qualquer outro assunto que vocês queiram o nosso apoio, tanto nosso quanto do Google, né, o DEAC está aqui à disposição também, então nosso time aqui da Geoambiente está à disposição para apoiá-los. Então, antes de passar a palavra final aqui para o DEAC e para o Emerson, só queria agradecer novamente a presença de todos, agradecer pela toda a estrutura aqui também da equipe da Geo, agradecer ao DEAC pelo tempo, enfim, por toda a informação que ele nos trouxe, ao Emerson também. Espero que nos vejamos em breve em outros eventos da Geoambiente, outros eventos do Google, e que possamos discutir mais sobre nuvem e podemos auxiliá-los nos projetos que vocês têm aí em casa. Então, muito obrigado, um grande abraço. E, DEAC, peço que você faça as suas considerações também, por gentileza. Felipe, muito obrigado aí pela conversa hoje. É sempre muito gostoso conversar sobre transformação digital em governo. Estou completamente alinhado com essa necessidade. Hoje em dia, quando a gente pensa em quero expandir para a inteligência artificial, que é o foco que a gente já está em governo, já passamos da questão, muitas vezes, transacional, como que eu quero ir de uma maneira barata e ter infraestrutura eficiente. Eu tenho uma central de câmera de vídeo monitoramento que tem aqui 100 câmeras de vídeo na minha cidade. Assim, se você for querer armazenar tudo que está lá, você não vai ter local para armazenar tudo. Como que você consegue modernizar esse aplicativo, levando isso daí para a nuvem, usando esses modelos de nuvem híbrida e pagando muito menos por essa informação estando na nuvem? E mesmo assim, quando você subir essa imagem, como você consegue ter de valor processando essa imagem em tempo real com vídeo analítico em nuvem? Coisa que você nunca poderia pensar em fazer isso quando você está no ambiente on-premise, ou se você o fizer, você vai fazer de maneira muito limitada. Então, a nuvem passou a ser realmente uma necessidade de evolução e transformação de governo. E, para isso, aí, sigo à disposição de vocês para ajudar nesse modelo aí de transformação e também ajudá-los nesse modelo aí de consultoria. Um abraço a todos. Obrigado, DEAC. Emerson, por favor. Bom, na linha, né, que o DEAC trouxe aí, né, que a nuvem ela acabou se tornando, né, uma necessidade, dado o poder de elasticidade dela, né, de escalabilidade. Na nossa experiência, né, nós temos essa questão, né, de utilizar dados em tempo real, de você ter insights ali em real time e você dar suporte à operação no momento em que as coisas acontecem. Esse tipo de abordagem se tornou muito mais fácil e muito mais possível de se fazer com o ambiente de nuvem. Então, o nosso foco é esse mesmo, né, de adicionar toda essa inteligência né, nos contextos de aplicação, né, e estamos aí, né, abertos para o público para atender a dúvidas e etc. os nossos contatos. Ótimo. Então, obrigado, Emerson, novamente, obrigado, DEAC, e um abraço a todos, muito obrigado, contem conosco.